Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 1 em diante. Livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1 em diante. Capítulo 7. O tema da mensagem é o agir de Deus, né? Sempre entra em conflito com a carne do homem. Então o texto diz assim: então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte no vale, defronte do outeiro de Moré. Aí disse o Senhor Deus a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou, a minha própria coragem, né? Eu consegui porque eu fui valente, eu fui corajoso. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, 10.000 ficaram. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, há muita gente, faze-o descer as águas, e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar dos joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou dos joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o agir de Deus, o mover de Deus sempre conflita com a carne do homem. Por quê? Porque o homem é limitado, nós somos humanos. Nós estamos limitados à nossa carne, os nossos pensamentos são limitados, a nossa visão é limitada. Por isso que o Senhor disse: os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Porque Deus, meus irmãos, o nosso Deus, esse Deus da Bíblia aqui, excede a todo e qualquer pensamento humano, a toda e qualquer visão humana, a toda e qualquer lógica humana, a tudo, porque Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus grandioso. Eu disse uma certa vez aqui: se os oceanos coubessem num copo como esse, não seria oceano. Não seria. Se o universo grandioso, gigantesco, que a nossa mente finita não tem capacidade de entender a grandeza do universo, se o universo coubesse dentro de uma caixa de sapato, não seria o universo. E a mesma coisa, se Deus, na sua grandeza, na sua amplitude, coubesse aqui na nossa mente, na nossa capacidade de pensar e discernir, Ele não seria Deus. Ele não seria o Deus Todo-Poderoso. Então, se você prestar atenção aqui na leitura da Bíblia, é muito fácil vocês todos perceberem que algumas afirmações de Deus, algumas promessas de Deus, algumas atitudes de Deus conflitam terrivelmente com a carne. Terrivelmente. Veja, por exemplo, esse texto que nós lemos agora na abertura da mensagem. O que é que nós vemos aqui? Gideão se preparando para uma batalha contra os inimigos, os midianitas, que eram inimigos mortais de Israel. E eram inimigos poderosíssimos. Mas o fato curioso aqui nessa história é que nesse momento que Deus fala com Gideão, Gideão tem com ele um exército
de 32 mil homens. 32 mil homens. Parece muito, né? Só que o número dos inimigos era muito superior. Era mais de 100 mil. Como é que você vai vencer mais de 100 mil com 30 mil? Uma coisa meio lógica, né? Então, o normal seria o quê? Já que Deus disse, olha, você vai livrar Israel, você é o homem que eu escolhi, fica tranquilo, eu vou te dar vitória. Você tem quantos homens, Gideão? Eu tenho 32 mil. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito de mandar para você mais uns 250 mil soldados. Eu sou Deus, eu faço o que eu quero. Seria a lógica. Mas para surpresa geral de todos, Deus começa a agir de uma forma que choca a nossa carne, que conflita com a carne do homem. Veja, eu disse que aqui Deus está fazendo um avivamento ao contrário do que se faz hoje. Hoje o que se chama de avivamento é se houver multidões, se juntar muita gente. Oh, a igreja está avivada, como Deus está agindo ali. Olha só quanta gente. Aqui Deus faz o contrário. Leia, por favor, o versículo 2 e 3. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte, e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, e somente 10 mil ficaram. Isso aqui, Deus fez, irmão, para desmistificar essa ideia de que quantidade é avivamento, de que quantidade é a prova de que Deus está agindo, de que Deus está aprovando o que é feito, que não é o que se pensa aí fora. Teve multidão, aqui a prova que Deus está conosco. As seitas usam muito esse argumento. Como é que Deus não está conosco? Como é que estamos fazendo errado? Como é que estamos pregando errado? Olha quanta gente Deus manda. Veja as multidões. E quem não conhece Bíblia fica impressionado, diz, é mesmo, tem razão. Senão Deus não estava agindo. Deus está agindo. Deus está crescendo, Deus está multiplicando. A qualidade, ela pode até se transformar em quantidade. Pode. Mas nunca numa quantidade que prejudique a qualidade. Porque para Deus o que vale não é a quantidade, é a qualidade. A gente tem que crer nisso aqui. Você vê, Carlos Augusto, 32 mil soldados, e Deus, de uma tacada só, reduz isso a 300 homens. É qualidade que Deus quer. Porque para Deus agir, não importa se tem muito ou se tem pouco. Depende só dele. Não depende da quantidade, não depende do que a gente tem, não depende do que a gente pode. Hoje, já faz muito tempo, de que tem uma febre no mundo religioso evangélico, que se mede a quantidade como uma aprovação de Deus para o que está fazendo, mede a quantidade para medir a vida espiritual do pastor. Eu já disse em outra ocasião que há pastores que chegam a escrever livros ensinando, olha o que é que eu fiz para crescer o ministério. Se você fizer igual, você vai conseguir êxito. Olha o que é que eu fiz para conseguir isso, olha o que é que eu fiz. Eu. É uma fórmula do homem. Existe isso aí no mundo de hoje. E tem pastores que correm para comprar para fazer a mesma coisa. Ora, se um pastor, seja ele qual for, tem a capacidade de explicar o que está acontecendo no ministério, ou para muito ou para menos, ele não precisa de Deus. Não precisa. É por isso que Deus disse, Gideão, é muita gente. Se você vencer com esses 30 mil, vai acabar eles dizendo que foram eles mesmo. Não, que Deus que nada, foi a gente. Nós é que tivemos coragem, mesmo vendo 100 mil homens na frente, a gente não recuou, a gente foi para frente, mesmo colocando a nossa vida em risco. Fomos nós que nos livramos. Então, vamos acreditar nisso aqui. Essa história aqui de Gideão traz ensinamentos importantíssimos para a minha vida, para a tua vida, para a nossa igreja. Você veja que quando Deus mandou que Gideão dissesse, diga aí aos soldados que quem for tímido e medroso, volte para casa. Isso aqui não é lugar para tímido, eu não conto com medroso, eu conto com os valentes, eu conto com aqueles que não murmuram, aqueles que não recuam, aqueles que não se deixam impressionar pelas dificuldades, pelos inimigos, pelos gigantes, pelos problemas, pelas muralhas, pela fornalha 7 vezes acesa. Manda, diga, ó, quem for tímido, quem for medroso,
Quem está aí com os nervos à flor da pele, quem está aí dizendo como é que vai ser, como é que não vai, e agora como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, manda que volte. Voltaram. Sabe o que é que Deus estava fazendo aqui? Deus estava, na verdade, expondo um conceito que ele já tinha exposto a Moisés lá atrás. Abra em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 8. Olha só. Era um momento também de guerra, de enfrentar problemas, de enfrentar inimigos. Aí o Senhor disse: e continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração dos seus irmãos não se derreta como o seu coração. Sabe o que é isso aqui que Deus está dizendo? Que o medo é contagioso. O medo e a fé não podem coexistir no mesmo coração. Se você tem fé e tem medo, o medo vai anular a tua fé. Deus não conta com medrosos, Deus não quer saber de pessoas tímidas, Deus não quer saber de murmuradores, Deus não quer saber daqueles que recuam. Por isso que Paulo diz: nós não somos dos que retrocedem. Pode acontecer o que acontecer, pode surgir o que surgir, pode se levantar o inimigo que se levantar, nós não retrocedemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Gideão lançou esse mesmo desafio aqui lá na frente: olha, quem for tímido e medroso pode voltar, pode ir para casa, está dispensado. 22 mil voltaram. Ficaram 10 mil. 22 mil pessoas, 22 mil soldados. Só foi ele acabar de falar: opa, liberou a gente, estamos liberados. Perna para quem te quer, todo mundo para casa. O que é que isso mostra? Que os tímidos e medrosos não podem ser usados por Deus. E o mais grave é que uma pessoa medrosa, ela pode contaminar toda uma igreja. Se você começar a conviver com uma pessoa que murmura, daqui a pouco você está murmurando. Se você começar a conviver com uma pessoa que fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando. Se você começar a conviver com uma pessoa que tem medo, daqui a pouco você está com medo também. O medo é contagioso, essas coisas contagiam aqui, ó. Então, de 32 mil homens, só restaram 10 mil. Isso não conflita a carne? Não é ilógico isso aí? Espera aí. Eu tenho 100 e tantos mil homens para eu enfrentar. Eu só tenho 32. Deus, ao invés de me dar um exército maior, manda eu mandar embora 22 mil foram embora, só ficaram 10 mil. E para a coisa complicar mais, para conflitar mais com a carne, Deus diz: Gideão, tem um negocinho para te dizer agora. Ainda tem muita gente com você. O senhor está de brincadeira. De brincadeira não, rapaz. Eu sou o Todo-Poderoso. Ainda tem muita gente. É gente demais o povo que está contigo. Está aqui, ó. Deus disse: você vai fazer o seguinte: vai pegar esses 10 mil homens, que eu vou fazer um teste com eles. Manda que eles desçam para aquele rio lá. Está todo mundo suado, o calor é intenso, a sede é grande. Manda descer e manda beber água no rio. Rio de águas límpidas, né? Olha o versículo 4, o que é que diz. Vamos voltar lá. Juízes capítulo 7, versículo 4. Encontraram? Vou ler. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, muita gente, 10 mil é muita gente. Faze-os descer as águas, e ali eu os provarei. Aquele de que eu te disser, esse irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Aí Gideão fez os seus homens descer as águas. Então ouviu a voz do Senhor lhe dizendo: Gideão, todo que lamber água com a língua, como faz o cão, esse você colocará de um lado, como também aquele todo que se abaixar de joelhos a beber. Você separa esses dois grupos. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Versículo 8. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas, abaixo dele no vale. Deixa eu explicar aqui. Irmãos, você deve lembrar que uma certa ocasião eu preguei
expliquei essa coisa que significa lamber a água com a língua como faz o cão. O cão, quando vai beber água, ele bebe água, mas ele está com todos os seus sentidos alerta. As orelhas ficam em pé. Você pensa que ele está ali só olhando para a água, ele está ligado em tudo. Se você se aproxima do cão, quando ele está bebendo água, quando ele está comendo, o que é que ele faz? Opa, já dá um alerta, sai fora. Se vier, eu te mordo. Não mexe no que é meu. Está alerta. Então você fica prestando atenção. Aquele que lamber a água, espada na mão e lambendo a água. Ligado. Cuidado que os midianitas podem atacar a qualquer momento. Cansado, mas em pé. Os outros, estou cansado demais, que calor. Vim à igreja terça-feira à noite, para mim é um cansaço. Voltar à quinta é demais. Domingo, dia do Senhor, de manhã e à noite, ai que coisa difícil. Ai que eu moro longe. Ai porque eu pego um ônibus. São esses que, sem se aperceber, estão se ajoelhando para beber água. Estão se ajoelhando para beber água. Quem é de Deus, meu irmão, lambe a água com a língua como faz o cão. Ele enfrenta o problema, ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta as lutas. Ele nunca diz eu não posso, ele diz tudo eu posso em nome de Jesus Cristo. Ele não retrocede, ele não tem medo de inimigo, ele não tem medo de nada. Então, preste atenção, porque, irmãos, nós nunca sabemos, todos nós, quando é que Deus está nos colocando em teste. Você não sabe, eu também não sei. José sabia que ele ia passar por todos aqueles testes até chegar a governador do Egito? E se fosse um de nós, hein? Como é que a gente ia agir? Poxa vida, sou tão fiel a Deus como José era, desde jovem, vivo vida reta, vivo vida santa, e Deus permitiu que meus irmãos me vendessem como escravos. Como escravo. Meus próprios irmãos de sangue. Não é possível, cadê Deus? Cadê Deus? Eu vou mudar de igreja, não aceito isso. Eu acho que Deus está fazendo alguma coisa errada. Você tira a pessoa às vezes de uma posição na igreja para colocar em outra. A pessoa não gosta e vai embora. Você exorta uma pessoa porque cometeu um erro. A pessoa vai embora. Agora imagine ser vendido pelos irmãos. Mas ele se manteve firme. José era um homem que dizia, Deus está no controle. Isso, quem só age assim quem crer que Deus está no controle de tudo. Ele espera em Deus, ele não toma a frente de Deus, ele não toma atitudes por Deus, ele espera Deus agir. E ele esperou. A gente sabe a história, né? Chega no Egito, fica na casa de Faraó, fica numa posição confortável, um mordomo do homem. Aí por causa da sua fidelidade a Deus e por causa da sua fidelidade ao oficial de Faraó, não aceita ter um caso amoroso com a mulher dele, a mulher fica com raiva, calunia José é posto dentro de uma prisão. Até que chegou a governador do Egito. Mas quantas provas esses homens passou? Então a gente nunca sabe quando Deus está nos provando. Você nunca sabe quando uma pessoa está te avaliando. Às vezes no teu trabalho, no teu emprego, sem você perceber, você recebe uma ordem que você muitas vezes não gosta. O cara dá uma missão para você fazer, que não competia você fazer aquilo. Não era da tua área, mas o teu chefe diz, vai fazer isso para mim. Poxa, mas ele está mandando ele fazer uma coisa que não é da minha área, eu não sou para fazer isso. E às vezes, aquilo ali é um teste. Está testando a tua obediência, está testando a tua humildade, está testando a tua submissão. E você não sabe, para ver se você tem capacidade dele te colocar num posto melhor, numa posição de chefia, para ele te dar um aumento de salário. Então veja aqui, que os homens foram para o rio, todos os 32 mil homens, os 20 mil homens, os 22 mil homens, foram para o rio beber água, sem saber que estavam sendo testados, ele não sabia. Não tinha a mínima ideia. Se tivesse, todo mundo bebia com a língua, como faz o cão, né? Que ninguém é bobo, né? Nem se lembraram de Deus, nem pensaram em nada. Mas era Deus testando. Então, voltando a Gideão, esse homem aqui tinha um exército de 32 mil homens
para enfrentar um inimigo poderoso de 135 mil soldados. Já estava em desvantagem numérica. Já para começar o problema, numa desvantagem terrível. Está aqui, ó. Só que aí Deus vem e faz com que o exército desse homem fique reduzido a 300 homens, 300 soldados. Eu pergunto, isso aqui não conflita com a carne? Conflita ou não conflita? Por que lá fora as pessoas dizem assim, aí, bebeu, fumou, se prostituiu, frequentou macumba, fez tudo que não presta, e agora diz que é santo? Porque conflita o mundo isso não é possível. O cara fez tudo que era errado, o cara era o verdadeiro demônio, e agora se apresenta como um santo de Deus. É o agir de Deus, conflita com a carne do homem, está aqui, ó. É aquela coisa que aos olhos do homem não tem nenhuma lógica. Não tem absolutamente nenhuma. Deus é Deus e acabou a história. Segure aí e abra a tua Bíblia em 1 de Samuel, depois a gente volta lá. 1 de Samuel, capítulo 14. Olha o que é que diz aqui, 1 de Samuel 14, versículo 6. 1 de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Vou ler, tá? Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Para Deus não importa se você tem muito ou se você tem pouco. Para Deus não importa as nossas estratégias, os nossos meios, nada disso importa para Deus. Você só tem que crer em Deus, você só tem que confiar em Deus. Mas eu não tenho nada, como é que eu vou conseguir montar o meu negócio se eu não tenho quem me ajude, eu não tenho condições financeiras, eu ganho um pouco, eu penso em ser um comerciante, mas eu não tenho recurso. Mas você tem Deus. Deus é poderoso. Se montar um negócio for da vontade de Deus para a tua vida, você vai montar, meu querido. Deus vai agir de forma sobrenatural. Deus vai abrir portas que você jamais imaginou que elas pudessem ser abertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus vai abrir. Não importa a tua capacidade, não importa os teus recursos financeiros. Para Deus não importa nada. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode todas as coisas. Deixa eu voltar lá em Juízes, capítulo 7, versículo 15. Alguém contou um sonho a Gideão de que ele ia vencer a batalha. Olha o que diz aqui. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor ontem entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Aqui tem outra lição importante para a nossa vida. Temos que agir pela fé. Quando Gideão ouviu alguém interpretando um sonho, dizendo: olha, Deus já te deu a vitória. Você está somente com 300 soldados, né? Os midianitas têm 135 mil. Mas Deus está dizendo nesse sonho que já entregou os midianitas nas suas mãos. Ele não teve dúvida. Ele não disse: mas não é possível, não tenho condições. Como é que eu vou fazer isso? Só tem 300 homens, são 135 mil. Olha a diferença. Ele crê. Ele corre para onde estão os homens e diz: olha, se levantem, porque o Senhor já entregou os midianitas nas vossas mãos. A batalha já está ganha. Deus já falou através de um sonho em nome do Senhor. Levantai-vos, levantai, vamos. Olha, disse isso antes da batalha, antes que a luta fosse travada. Isso é fé. O Senhor já entregou os inimigos nas nossas mãos. Já está decretado. A nossa vitória é certa. Como vai ser eu não sei, eu não faço a mínima ideia, só sei que Deus vai fazer, e eu creio em Deus. Não usou a lógica, não usou a carne, simplesmente acreditou no que Deus diz através dos sonhos. Isso é a fé de Deus. Levantai-vos. Você está confiando em quê, Gideão? Eu estou confiando na palavra. Eu estou confiando na promessa de Deus. Deus mandou uma palavra, Deus mandou uma promessa dizendo que já entregou os midianitas nas mãos da gente. Está aqui. Então a lição que Gideão nos dá é que sem fé nós não vamos a lugar nenhum. Agora é fé. Não é crendice. Não é colocar a fé em objetos. Não, eu vou vencer porque o bispo me entregou um vidrinho de óleo de Israel.
Não, eu vou vencer porque hoje distribuíram o sal ungido. Não, eu vou vencer porque me deram uma pedra que diz que é a pedra de Davi. Com ela eu vou derrotar os meus gigantes. Não, não, isso é crendice popular. Não é disso que estamos falando aqui. Estamos falando de uma fé no Deus eterno, no único e soberano Deus. Estamos falando de uma fé com obras, uma fé com atitudes, uma fé que produz resultado porque ela faz Deus agir em nosso favor, em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, aqui no versículo 17, ele mostra que essa fé precisa dar exemplo. Quem crê tem que mostrar que crê. Veja o que ele diz. E disse-lhes: olhai para mim. Mandou todos os soldados olharem para ele. Olhem para mim, Gideão. E fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, vocês farão o mesmo. Olhem para mim, façam o que eu fizer. Quando chegar às imediações do arraial, o que eu fizer, vocês façam da mesma maneira, do mesmo modo. Olha, a fé que eu prego só tem valor se ela for a fé que eu viva. A fé que você diz ter só vai ter valor se você vivê-la no dia a dia da vida. Você não tem valor algum. De que adianta você chegar para os teus filhos e dizer assim: olha, meus filhos, é importante crer em Deus, é importante frequentar os cultos da igreja, você vai à igreja, você ouve Deus falar, olha, está na Bíblia, não deixe de congregar, ensine, 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 e o filho fica olhando para você. No primeiro problema que aparece, murmura, reclama, eu não entendo, cadê Deus? Eu vou à igreja, eu ouço pregações, eu canto, eu louvo, eu adoro, eu dou dízimo, eu dou oferta, e agora eu estou passando por esse problema. E o filho fica olhando: ué, mas o papai e a mamãe disseram que crê em Deus. Isso é crer em Deus. Chega terça-feira à noite e não vem para a igreja. E o filho: mas ele disse que é importante congregar. Mas ele não congrega. Que fé é esta? O que é que Tiago diz? A fé sem obras é morta. Uma fé sem ação, uma fé sem atitudes, uma fé sem práticas, não tem valor algum, não é a fé de Deus. É como um corpo que não tem espírito, é defunto. Só serve para apodrecer e para mais nada, porque o espírito já foi tirado dele. Assim é a fé sem obras. Então, irmãos, quem vive pela fé, mostra a sua fé. A fé tem que ser mostrada. Tem que ser mostrada. Levaram o paralítico a Jesus, chegaram lá, o homem numa maca, 4 amigos carregando, uma multidão, não tinha como chegar nem na porta, não desistiram, deram a volta, subiram em cima do eirado, abriram um buraco onde Jesus estava no cômodo da sala, amarraram aquele paralítico com corda e começaram a descer, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé. Quer dizer que a fé pode ser vista pelas atitudes. Jesus viu a fé, que disse: caramba, para fazer isso tem que ter fé, tem que acreditar que eu sou Deus, tem que crer que vai ser curado, que vai se levantar dessa paralisia. E esses 4 homens, olha o que eles estão fazendo, vendo-lhes a fé. Deus quer ver a minha fé, Deus quer ver a tua fé. Olha o Gideão aqui, ó. Faça o que eu fizer, ajam como eu agi. Que responsabilidade tremenda isso aqui, meu irmão. Olha, o que eu fizer, vocês façam. O pastor é o líder. O pastor tem que ter a fé para dizer: olha, irmão, o que eu faço, faço igual. Ajam como eu ajo, que vai dar certo. Deus vai agir na tua vida, Deus vai se manifestar, Deus vai abrir porta, Deus vai derrotar teus inimigos, Deus vai fazer o sobrenatural se manifestar em teu favor, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, Deus dá a Gideão as orientações, dá as armas e traça todas as estratégias da batalha. Versículo 16. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas nele. Repartiu os 300 homens em 3 patrulhas, 100 em cada uma. E o que é que ele distribui? Trombeta, uma trombeta, e cântaros vazios.
aquele cântaro, aquele jarro para carregar água, vazios. Quando alguém vai para a guerra, você imagina que ele vai receber o que para ir para a guerra? Um soldado que vai para a guerra. Ele recebe o que? Metralhadora, fuzil, granada, morteiro, né? É isso que ele recebe. Naquele tempo não tinha essas coisas, mas tinha espada, tinha flecha, tinha os armamentos daquela época, né? Escudo para se proteger. Só que ele pega, por orientação divina, e entrega a cada um dos seus homens uma trombeta e um cântaro vazio com tochas dentro dele. Está aqui. Isso é lá a arma de guerra, meu irmão. Como é que vai enfrentar os soldados com espada, com lanças, com escudo, com mil coisas, com trombeta na mão, uma corneta, um cântaro vazio e uma tocha? Isso é lá a arma para enfrentar a guerra. Isso aqui vai de encontro a qualquer entendimento humano. Se você olhar isso aqui pela lógica humana, você diz, não tem lógica um negócio desse, ele vai se ferrar, não tem nem chance. Não, mas foi Deus, não foi Deus, não. Isso é o diabo, você não está vendo que Deus faz isso, Deus não pode fazer isso, Deus não pode agir dessa maneira. Como eu vejo as pessoas falando isso, aos olhos humanos, não tem nenhuma lógica, nenhuma lógica. Quem tem na mão uma trombeta, um copo, nem água tinha. Nem água para jogar no olho de um soldado, pelo menos. Nem água tinha. Uma trombeta e uma tocha. Uma pessoa assim está preparada para ir para a guerra? Está preparada para vencer alguma coisa? Está preparada para enfrentar algum inimigo? Aos olhos humanos, isso aqui é uma loucura. Mas do ponto de vista espiritual, é uma prova de fé, de obediência e temor ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aos olhos da fé, é uma prova de obediência, de temor e de uma submissão, uma confiança obstinada na promessa de Deus. É essa fé que nós temos que ter, meu irmão. Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu saí da seita IURD, todo mundo conhece a história, né? Eu contei tudo que eu sabia, provei todas as minhas denúncias, disse porque estava saindo, tudo bem. O que é que eles fizeram? Eles disseram, bom, a maioria das denúncias ele provou. Colocou vídeo, colocou áudio, disse que está aqui a prova. Mas tem uma coisa que ele não tem como provar. Ele disse que muitas vezes o Edir Macedo entrou em São Paulo, vindo do exterior dos Estados Unidos, de Nova York, pela alfândega, carregando malas e malas e malas e malas de equipamento eletrônico para todas as rádios da IURD. Para transportar tinha que levar um caminhão daquelas carrocerias grandes. Dava dinheiro, claro, não era de graça aí, né? Mas entrava, como se estivesse contrabandeando. Isso aí não tem prova, não tem nada filmado, é a palavra dele. Aí entraram em Recife com um processo contra mim, de injúria, calúnia e difamação. Vamos condená-lo. Ele agora se ferra, a gente bota ele na prisão e acaba com ele. Eu tinha uma amiga, ainda tenho até hoje, doutora Roberta de Abreu e Lima, e ela me assistiu como advogada, e quando ela começou a preparar minha defesa, um dia ela veio esse pastor, olha, o negócio está difícil. Eu digo, por quê? O juiz é pai de um advogado que é advogado da Seita Universal aqui em Pernambuco. O juiz que estava com a causa. Distribuíram para esse juiz que era pai do advogado que servia a IURD. Aí ela disse, e o que rola lá no cartório é que não tem jeito. O senhor vai ser condenado. Já está decidido. A ordem é condenar e dar uma prisão para o senhor. Eu digo, bom, eu não posso fazer nada. Eu só posso confiar em Deus. Eu não fiz nada de errado, eu não menti, eu não aumentei uma vírgula do que eu disse, eu não caluniei, não fiz nada. Então eu só posso confiar em Deus. E pode acreditar, eu não temia. Ela disse, o senhor não está com medo? Eu digo, não. E se o senhor for preso? Eu digo, eu vou. Eu vou. Qual o problema? José não foi preso? Não ficou lá dentro de um cárcere? Passou 2 anos? Eu vou. Não tem problema nenhum. Olha, eu não tinha o mínimo medo. Podia condenar que não tinha problema. Foi condenado, vai cumprir 2 anos de prisão, 3 anos, eu ia cumprir. Não tinha, mas eu não arredava uma vírgula.
O prazo foi chegando ao final. Amanhã era o último dia. Aí ela veio, foi na nossa igreja em Recife. Já de noite, por volta de umas 18 horas. E veio com ela o dono do cartório onde o processo estava com o juiz. E ela disse, conta para o pastor Eres, pastor, olha, eu fiz tudo para ajudar, mas infelizmente é tudo armado. Já está até a sentença preparada, só falta ele assinar. O senhor está condenado. Totalmente condenado. Eu digo, puxa, então tudo bem, deixa condenar. Estou preparado. Sabe o que aconteceu daquelas 18 horas para o dia seguinte? Mataram um juiz no interior, e o desembargador liga para esse juiz, acorda ele de madrugada e diz, pegue o carro e viaje para tal cidade que mataram o juiz, você tem que assumir lá a comarca. No outro dia, 10 horas da manhã, o cara veio na igreja atrás de mim, não me encontrou, foi em casa e disse, puxa, o senhor tem muita fé, o seu Deus é poderoso mesmo. Aí contou essa história, né? E disse, agora vem um outro juiz que vai assumir hoje à tarde. Aí o juiz que vai assumir até ele tomar conta, era o último prazo, venceu, aí o processo foi arquivado. Isso é Deus, esse é o Deus da Bíblia. Eu não tinha dinheiro, eu não podia contratar advogados famosos. Essa minha amiga advogada me ajudou sem ganhar um centavo. Não tinha recurso, não tinha quem apelar, não tinha ninguém por mim, só tinha Deus. Só tinha Deus. Amém, irmãos? Versículo 18 em diante. Gideão diz, quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vocês também tocarão a vossa ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas, e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias trombeta, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram, espada pelo Senhor e por Gideão, aleluia. Olha, qual é o exemplo que a gente vê aqui? Todos unidos na mesma fé, todos imbuídos de um só propósito. Ninguém foi do contra, ninguém duvidou de Gideão, não teve nenhum para dizer, rapaz, isso é uma furada, não vamos entrar nisso, como é que a gente vai para aí? Nós vamos morrer, está vendo que não tem lógica. Gideão está dizendo que a gente vai vencer com uma trombeta na mão, um cântaro vazio, um jarro vazio e uma tocha acesa. Quantas vezes na igreja fica 1, 2 ou 3 dividindo o resto? Isso não vai dar certo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro. Vai dividindo os irmãos, vai criando problema. Olha aqui, todos unidos na mesma fé, todos imbuídos de um só propósito. Ninguém do contra, ninguém duvidou de Gideão, todo mundo creu no que Gideão disse. Amém? Versículo 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Aqui diz que cada um ficou aonde? Cada um ficou aonde? No seu lugar. Cada um parou no seu lugar, está aqui, ó, versículo 21. O que aconteceu então? Versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, você viu aquelas vuvuzelas que usavam na Copa da África? Outro trocinho para incomodar. Até na televisão incomodava, né? Incomodava a transmissão. Por isso que a FIFA proibiu. Aquelas cornetas de plástico. Aquilo incomoda demais. Imagine então 300 homens ao mesmo tempo. Os midianitas tudo dormindo. Tudo cansado. Todo mundo deitado nas suas barracas. Aí 100 homens de um lado, 100 do outro, 100 do outro. Começaram a tocar as trombetas. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu o rumo de Zererá, até Betel-Sita, até o limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Eles tocaram as trombetas. Os soldados midianitas acordaram tão apavorados, na escuridão da noite, que Deus fez com que eles matassem uns aos outros. Achavam que era inimigo, e na frente era o inimigo. Olha aqui, isso é Deus, irmão. Isso é Deus, esse é o Deus que eu creio. Esse é o Deus da Bíblia. Tocou as trombetas, quebraram os cântaros. Deus disse, agora deixa comigo, que eu vou cegar esses caras.
Quando eles olharem um para os outros, eles não vão enxergar um soldado amigo, vão enxergar um soldado inimigo, vão começar a se matar uns aos outros. E assim aconteceu. E o povo de Deus que creu, que confiou, que acreditou, assistindo de camarote o mover sobrenatural de Deus. Isso aqui é para nós entendermos como é que Deus age. Isso aqui é para você entender que Deus, para ele agir, não importa se é com muitos, não importa se é com pouco. Ele age e faz em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora, a única coisa que Deus requer da gente, qual é? A nossa fé. Que você não seja nem tímido, nem medroso. Que você não seja acomodado. Deus quer que você tome atitude, que você arrisque. Porque na hora que você precisar, Deus vai se manifestar em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você viver uma fé com atitudes, se você não for tímido, se você não for medroso, se você for obediente, se você viver a palavra, se você colocar a fé nas promessas, no poder sobrenatural de Deus, na hora que você precisar, Deus estende a mão em teu favor, em nome de Jesus Cristo. Seja para o que for, Deus vai mover a mão em favor da tua vida, em nome de Jesus. E aí acontece isso aqui, ó. Eles mesmos se destroem. Tudo que o teu inimigo planejou para destruir tua vida, vai se voltar para destruir a dele. Aí Deus entra em ação. Por isso eu queria convidar você, meu irmão, convidar você, minha irmã, a partir dessa noite aqui, a partir do momento que você sair daquelas portas, que são as portas do templo, que você não se acomode, que você enfrente os teus problemas, que você enfrente qualquer inimigo que se levantar contra você, que você tome atitude de fé, que você demonstre que você confia em Deus, que você não baixe a cabeça, que você não murmure, que você não tenha medo, que você não fique acuado, que você não tenha vontade de fugir, que você diga, não, eu te enfrento, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Faça como Davi fez com Golias. Você vem com espada, você vem com lança, você é um guerreiro preparado. Eu só sei cuidar das ovelhas do meu pai, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. E ainda hoje, o Senhor vai entregar a tua cabeça, a tua vida nas minhas mãos. E matou Golias. Aleluia. Em nome de Jesus. Não aceite que nenhum espírito de timidez te envolva. Tome conta da tua vida. Não aceite nenhum sentimento de medo que domine o teu coração. Não seja uma pessoa acomodada. Tenha coragem de arriscar, tenha coragem de tomar atitude de fé. Faça da tua vida a vida de Gideão. Seja o Gideão da tua casa, seja o Gideão da tua família, seja o Gideão dos teus filhos, seja o Gideão da tua empresa, seja o Gideão dos teus dias, em nome de Jesus Cristo. Você verá Deus agir. Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Gideão é o mesmo Deus que age na nossa vida hoje. Ele é o mesmo, ele não muda. A única coisa que Deus exige é que nós tenhamos fé. Porque ele diz na sua palavra que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas não é a fé de palavras apenas. Eu creio, isso aí todo mundo diz. Não, tem que provar que crê. Tem que provar que você crê, que você acredita. Todos esses anos de vida ministerial, desde o tempo que eu vivi nas seitas, quando eu nem conhecia a verdade da Bíblia, mas uma coisa eu sempre tive, uma fé de atitudes. Não conhecia a palavra, mas Deus já tinha colocado dentro de mim a fé. Eu só agia pela fé, eu nunca me acomodei, eu nunca fugi da luta, eu nunca temi diante de ameaça, diante de inimigo. Ameaça de morte, eu não temia ameaça de morte. Eu dizia, eu creio em Deus, esse cara não é mais forte do que Deus, ele não pode fazer nada se Deus não permitir. E eu não sabia que Deus estava no controle de tudo. Mas tinha uma atitude de fé. E eu tenho essa mesma fé até os dias de hoje. E vou ter até o último dia que eu respire sobre essa terra, nesse corpo de carne. Fé com atitudes em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa noite. Aleluia.